Bom dia, pessoal. A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês o receptor, que é para ser o que consome a energia em um circuito, além da resistência. O receptor seria tipo os motores, um ventilador, qualquer equipamento que transforme a energia elétrica em outra forma de energia. A exceção é em calor, que em calor o único que transforma a energia em calor é o resistor. Tá? Então vou falar para vocês dos receptores. Então, entre eles aqui, motor, pode ser algo que transforme a energia em energia sonora, energia luminosa, energia elétrica em energia sonora, energia elétrica em energia luminosa. A representação do receptor é muito parecida com a do gerador. A diferença está no sentido da corrente, então ele vai ter uma resistência interna, R', vai aparecer uma força, ao invés de ser uma força eletromotriz, vai ser uma força contra-eletromotriz, força contra-eletromotriz, que é representado por FCEM, força contra-eletromotriz. E no circuito a gente consegue identificar o receptor pelo sentido da corrente. Lembre que no caso do gerador, a corrente sai da barrinha maior e vai em direção à barrinha menor. No caso do receptor, a corrente entra na barrinha maior. Então está em sentido contrário ao que aparecia lá para o gerador. Tá bem? Depois eu vou fazer um resuminho, depois que eu explicar o receptor, dos dois tipos de circuitos associados com o gerador e o receptor. No caso do receptor, a diferença de potencial entre essas duas extremidades aqui que vai ser U linha, vai ser dado por agora epsilon linha mais R' vezes I. Esses sentidos estão associados com uma regra de Kirchhoff, que diz que quando a gente percorre o circuito em um determinado caminho, se acontecer perda de energia, a gente associa um sinal mais. Tá? Então, nesse caso aqui, como o sentido da corrente está no sentido de sair para cá e fazer a volta, parece o sinal de mais R' vezes I nesse caso. Tá? A potência, diferente do que acontecia antes para o gerador, a potência útil vai ser epsilon linha vezes I. A potência total vai ser U linha vezes I. E a potência dissipada continua da mesma forma que o anterior, que é R' I ao quadrado. A eficiência do receptor vai ser dado pela razão entre o número maior pelo número menor desses aqui. No caso do gerador, o epsilon tinha o maior valor. No caso do gerador, o U tem o maior valor.
Tá? Porque é uma soma aqui. Tá? Então o U tem o maior valor e o epsilon' vai ser o U' menos o RI'. RI'. Tá? Então a eficiência vai ser a potência útil pela potência total. Tá? Potência útil pela potência total. Que dá epsilon' por U'. Lembre que potência útil epsilon' I, potência total U' I. Dá para cortar o I, fica epsilon' dividido por U'. Tá? Esse número aqui nunca vai chegar a 1, porque é impossível ter uma máquina que transforme toda a energia que ela recebe em trabalho. Então, aqui esse número vai ser sempre menor do que 1. E um que seja 100%, então seria impossível do ponto de vista da física. Tá? Pode chegar a 98%, 99%, mas nunca vai chegar a 100% de eficiência. Tá bem? Vamos resolver um exercício. Falta apresentar a curva característica. Então, receptor. A corrente entra no sentido da barrinha maior. Gerador. A corrente sai da barrinha maior ou entra na barrinha menor. Tá? A equação do receptor U' é epsilon' mais R'I. Epsilon' é a força contra-eletromotriz. No caso do gerador, o U vai ser o epsilon menos Ri. Tá? A curva característica do receptor é diferente da do gerador. Lembrem que eu apresentei para vocês o gerador, aparecia uma curva do tipo assim, era a curva característica do gerador. Aqui seria epsilon, aqui seria a corrente de curto-circuito. A equação apresentada aqui é U igual epsilon menos Ri. No caso do receptor, U' em função do I vai ser uma curva assim. Vai começar num valor que é, se a corrente for zero, fica epsilon'. E aqui ela vai crescendo linearmente. Então aqui o U' fica epsilon' mais R'I. Então aqui o gerador, aqui o receptor. O receptor, motor ou qualquer outro equipamento que transforme a energia elétrica em outra forma de energia, seja ela luminosa, seja ela de movimento, como o caso do motor, um ventilador, ou luminosa, no caso de uma lâmpada, ou térmica, poderia também ser um aquecedor, mas aí no caso do aquecedor a gente está pensando em que possua um motor dentro. Tá? Porque se for um aquecedor convencional, só de resistência, nós teríamos um circuito com resistências, não com receptores. Tá bem? Bom, vamos resolver um exercício. Vou deixar as equações aqui embaixo do receptor. Vamos pegar o exercício resolvido. Exercício resolvido. Na página 121. O exercício de número 1 diz assim: aplicando-se uma diferença de potencial de 100 volts a um motor elétrico de resistência interna 20 ohms, resistência interna 20 ohms, a diferença de potencial que foi aplicada 100 volts, o 100 volts,
passará por ele uma corrente de intensidade 0,2 amperes. Qual o valor da força contra-eletromotriz desse motor? Então está pedindo o epsilon'. Então da equação do receptor, nós ficamos com o linha epsilon' mais R', 100 igual epsilon', que é o que eu estou procurando, mais 0,2 vezes a corrente, ou melhor, 20 vezes 0,2, 20 vezes 0,2, então epsilon' vai ser igual a 100, 20 vezes 0,2 é 4, 100 menos 4, que dá 96 volts. Então a força contra a eletromotriz, 96 volts. Se pedisse a eficiência desse receptor, a gente calcularia epsilon' por U', então 96 dividido por 100 daria 96%. 96%. Um segundo exercício resolvido, tem aí na mesma página o exercício de número 2. O exercício de número 2, que diz que um motor elétrico recebe a potência de 100 watts, não, de 1000 watts. Então está recebendo a potência total, tá? Potência total 1000 watts. Sob a tensão de 100 volts. Então nós temos o U'. O U' vale 100. Está ligado em 100 volts. Se a potência dissipada internamente for de 200 watts, então a potência dissipada 200 watts, pede a resistência interna do motor na letra A. E aí a gente vai lembrar que potência total é U' vezes o I. Então aqui nós teríamos potência total 1000 watts igual U' 100 volts, 100 vezes o I. Dá para achar a corrente, 1000 dividido por 100, 10 amperes. Com essa corrente, nós conseguimos, colocando a potência dissipada, encontrar a resistência. Já dá para apagar essa equação aqui. Então, potência dissipada é R'I ao quadrado. Potência dissipada 200 igual R' vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então R' é 200 dividido por 100. R' vai dar 2 ohms. Isso responde a letra A. Na letra B, pede a força contra a eletromotriz. Letra B pede a força contra a eletromotriz. A gente pode usar duas equações para resolver. Pode usar a potência. Depois ele pede para calcular a eficiência. Mas a gente pode usar a equação direta do receptor. U' é epsilon' mais R' I. U' é 100. Epsilon' que eu quero calcular, que é a força contra a eletromotriz, mais R' vale 2, vezes o I, que vale 10 amperes. Então, epsilon', 2 vezes 10 é 20, vai ficar 100 menos 20, que é 80
volts. E por último, na letra C, pede a eficiência, o rendimento desse motor. E o rendimento é a potência útil pela potência total, ou seja, epsilon' por U'. Então, nós temos o epsilon' de 80 volts e o U' de 100 volts. Isso vai dar 80%. 80%. Eu vou selecionar depois dessa mesma página alguns exercícios, tá, pessoal? O 3, o 4 e o 5 eu coloco lá no final. Deixa eu só anotar aqui. 3, o 4 e o 5, página 121. Depois eu coloco para vocês ao final da aula. Pode acontecer de em algum circuito ele ter gerador e receptor ao mesmo tempo. E aí como é que resolve o circuito? Quando tem circuito que envolve gerador e receptor, tem que saber identificar o que é o gerador e o que é o receptor. No exemplo aqui, ele apresenta entre dois pontos, o ponto B, assim, epsilon, R, a corrente saindo nesse sentido aqui. Então, se estiver saindo nesse sentido, nós estamos pensando num gerador. Está saindo da barrinha menor e está entrando na barrinha maior. Aqui um ponto A. E aqui embaixo ligado a um motor. Então aqui R'. E aí o sentido agora para ser receptor, a corrente tem que estar entrando na barra maior. Então a barra maior está desse lado. Assim, aqui em cima o gerador. Aqui embaixo o receptor. Como que o senhor sabe? A corrente está entrando aqui, ó, na barrinha maior. Tá? Aqui epsilon'. Na hora de calcular a corrente no circuito, a gente vai usar a mesma regra, aquela que eu falei, que vai somando as quedas de potencial ao longo do circuito. E o que vai aparecer é que epsilon menos epsilon' vai ser igual à soma das resistências. Se ele tiver ligado aqui, tinha que ter mais uma resistência no circuito. Não apareceu aqui. Tá? Sim. Tem mais uma resistência, tá, pessoal? Tem mais uma resistência aqui. Uma resistência R. A resistência que está associada na associação. Tá? Um resistor equivalente, por exemplo. Tá? Então, epsilon menos epsilon' vai ser igual a U, ou melhor, I, vezes as resistências. Vamos colocar direto a diferença potencial. Então aqui, epsilon menos epsilon' vai ser igual R equivalente mais R mais R'. Então seria a soma das resistências, se eles estão em série, como indicado aqui, vezes a corrente. Ou seja, a corrente é a diferença de potencial entre o gerador e o receptor, epsilon menos epsilon', dividido pela soma das resistências que estão em série, R mais R'. Tá bem? Tem um exercício resolvido aí.
para calcular a corrente associada com um circuito misto. Ele dá na associação quais são os resistores, qual é o motor que está ali, e aí pede para calcular essa corrente total. Se tiver mais de um receptor ou mais de um gerador, a corrente vai ser dada pela soma, então esse símbolo aqui representa a soma de todas as forças eletromotrizes, todos os epsilon, lembre, eletromotriz contra eletromotriz no motor, menos a soma das contra-eletromotrizes, dividido pelo R equivalente, mais R' mais R. Que é o R equivalente do circuito, na verdade, né? Se considerar esses R, L', as resistências associadas em série, poderia simplesmente ter colocado aqui R equivalente, e deixasse um R aqui. Se deixar o R aqui, a gente pode escrever aqui R mais R' mais R, minúsculos. E aqui, ao invés de colocar o R' e R minúsculo, já podíamos escrever R equivalente, que é a soma dos três, porque eles estão em série, tá? Que é o R maiúsculo mais o R' mais o R. Então, isso aqui para o circuito gerador-receptor. Tem um exercício resolvido. Página Página 123. Exercício de número 3. O circuito tá assim. Tem aqui uma força eletromotriz epsilon. A corrente sai da barrinha maior, então vem para cá a corrente. Tem aqui embaixo um motor. O motor, lembrem que agora a corrente chega na barrinha maior. R', epsilon'. Daqui até aqui nós temos uma diferença de potencial que é U. É o que está sendo cedida pela bateria ou pelo gerador. E aqui depois tem um circuito que está assim. Tem aqui um resistor R1 e aqui tem um resistor R2 e aqui embaixo tem um outro resistor R3. Os valores são dados. O epsilon vale 40 volts. Epsilon', a força contra eletromotriz, vale 20 volts. O R, a resistência do gerador, vale 1 ohm. A resistência do receptor, R', vale 2 ohms. O R1 vale 14 ohms. O R2 vale 8 ohms. E o R3 vale 6 ohms. Então o que a gente faz? A gente vai ter que encontrar a resistência equivalente desse circuito. Lembre que eu falei que a corrente é dada pela soma das forças eletromotrizes menos a soma das forças contra-eletromotrizes, dividido pelo resistor equivalente. Então, nesse caso aqui, primeiro nós temos que resolver essa associação aqui. O R2 e o R3 estão em série, um na sequência do outro. O R2, 3, vai ser a soma dos dois.
8 ohms mais 6 ohms, o que dá 14 ohms. E ele vai estar associado em paralelo com o de 14. Então é como se o nosso circuito ficasse assim. Força eletromotriz, o resistor do gerador, força contra eletromotriz, epsilon', o resistor R', 14 e o 14 em paralelo vai dar um resistor equivalente de 7 ohms ligado a esse circuito aqui. Tá? Então qual que vai ser a corrente? Na letra A, pede a corrente. A letra A pede a corrente. Então o I é a soma das forças eletromotrizes menos soma das forças contra eletromotriz. Vou fazer um somatório mais bonitinho aqui. É a letra grega sigma, assim. Epsilon' por R equivalente. Então a corrente só tem uma fonte de gerador, só tem um gerador, então só tem uma força eletromotriz, 40 volts. A força contra eletromotriz só tem uma também, 20 volts, dividido pelo resistor equivalente. Perceba que o resistor equivalente aqui vai ser o 7 mais o R' mais o R. Tá? 7 mais o R' mais o R. 40 menos 20 é 20. 7 mais R' mais 2 mais o R mais 1 vai dar 10. 20 dividido por 10 dá 2 amperes. 2 amperes. Na figura, tá, pessoal? Tinha um voltímetro. Eu esqueci de colocar. Tinha um voltímetro aqui. Assim. Tá pedindo a diferença de potencial, então, em cima do gerador. Tinha um voltímetro e tinha um amperímetro aqui. O amperímetro a gente já sabe qual é a corrente, a gente já calculou. Essa corrente dá 2 amperes. Falta achar a diferença de potencial nas extremidades do gerador. Tá? Lembrem que daí nós temos que usar a equação do gerador. Se pedisse a diferença de potencial nas extremidades do motor ou do receptor, teria uma outra forma de calcular. Então na letra B, pede o U. O U é epsilon menos R vezes I. Então o U é o epsilon. O epsilon era 40 volts. O R é 1 ohm. E a corrente a gente achou que é 2 amperes. Então vai dar 40 menos 2. 38 volts. 38 volts. Se pedisse no receptor, aí no receptor, ele não pediu, tá, pessoal? Mas se pedisse, ele vai estar procurando U', que é epsilon' mais R' vezes o I. O epsilon' é 20. O R' é 2 vezes a corrente de 2 amperes. Então 20 mais 4, 24 volts é a tensão no motor ou no receptor que tem aqui. Percebam, 38 volts aqui, 24 volts ficou em cima do gerador. Então sobra em cima dessa resistência aqui, sobram 24, 30 menos das 38 menos 24 dá 14 volts em cima desse resistor aqui. Mas como o senhor sabe que dá 14?
Se a corrente que tem aqui é 2 amperes, U é RI. 2 amperes vezes 7 ohms dá 14 volts. Tá? Então o gerador liberou 38 volts, 24 ficou no motor, portanto, para o restante do circuito sobrou 14 volts. Tá bem? Se tiverem dúvidas a respeito do receptor e gerador, vocês me perguntem na próxima aula. Eu vou escolher aqui no circuito ainda mais 2 exercícios, no circuito gerador receptor, fazer o 10 e o 11 da página 124, que envolve agora uma mistura de gerador e receptor. E aí com isso a gente termina a parte associada com resistores, potência, toda a parte associada com a eletricidade. Na sequência, o que eu vou apresentar é uma introdução aos conceitos do magnetismo. Eu vou apresentar o conceito de campo magnético e de força magnética já na aula de hoje. Nós estamos aí com 30 minutos apenas de aula. Se houver dúvidas a respeito da eletricidade, tá, pessoal? Vocês perguntem na próxima aula síncrona. Não deixem a dúvida persistir, porque daí agora a gente já tem conteúdo suficiente para fazer uma pequena avaliação. Eu gostaria que a avaliação englobasse os conteúdos iniciais do magnetismo. Quais são eles? O conceito de polo magnético e o conceito de campo magnético e força magnética. Tá? Tem umas regrinhas aí que vocês têm que aprender, tem que treinar, fazer as análises. E aí depois vai ter na avaliação essa parte, então, eletricidade e a parte inicial do magnetismo. Tá? Então vamos lá. Magnetismo. Capítulo 135. Ou melhor, página 135. Unidade 3, eletromagnetismo. É eletromagnetismo porque a gente vai ver que a corrente em um condutor também gera campo magnético, tá? E quando a gente fala magnetismo, a gente está pensando magnetismo de ímãs permanentes. Tá? Deixa eu colocar antes aqui o resumo do gerador e do receptor, depois eu começo o magnetismo. Eu tinha anotado aqui para colocar isso. Gerador. Então aparece o epsilon, que é a força eletromotriz. Força eletromotriz. Como é que é o gerador? Tem o epsilon, uma barrinha maior, uma barrinha menor. A corrente sai da barrinha maior e entra na menor. E tem o resistor associado com o gerador, que é o resistor interno. A diferença de potencial entre essas duas extremidades aqui é U, e ela vai ser dada por U igual epsilon menos RI. Potência total é epsilon I, potência útil é UI, potência dissipada é RI ao quadrado. No caso do receptor, que é um motor, uma lâmpada, ou ainda que transforma energia elétrica em movimento, então um motor, ou transforma energia em energia luminosa, uma lâmpada, nós teríamos mesma montagem, vamos pensar assim, só que agora a força contra-eletromotriz. Aqui força eletromotriz é força eletromotriz, FEM. Aqui força contra-eletromotriz,
FCEM, vai ter a resistência interna do motor ou do receptor. Corrente, ao invés de sair da barrinha maior, ela chega na barrinha maior. Tá? Equação: se fosse medido a diferença de potencial U' entre as duas extremidades do receptor, U' seria ε'I mais R' vezes o I. Que muda? Potência total é U' e potência útil é ε'I. Faltou colocar a eficiência. A eficiência é U sobre epsilon. U sobre epsilon. Potência dissipada é igual nas duas. Potência dissipada R'I ao quadrado. E a eficiência, vamos ver se aparece aqui. Vai aparecer mais ou menos lá no finalzinho. Aqui vai ser o epsilon' dividido pelo U. Epsilon' dividido pelo U. O resumo, então. Gerador, receptor. Misturando os dois no circuito, tendo gerador e receptor, tem que fazer o epsilon menos o epsilon' dividido pelo R equivalente para achar a corrente total. Tá bem? Vamos adiante. Então, eletromagnetismo. Parte introdutória do eletromagnetismo. Reza a lenda, tá, pessoal, que um camponês, um pastor de ovelhas, na região da Ásia, 6 séculos antes de Cristo, ele foi pastorear as ovelhas e ele tinha o cajado dele com uma ponta de metal. O cajado é como se fosse aquela bengala com uma ponta metálica que apoiava no chão. Nessa região, que hoje é chamada de Magnésia, ele percebeu que a ponta do cajado tinha a propriedade de atrair pequenas pedras. Diferente do que acontecia com a eletricidade, onde se atritou pele de gato com algum material e se percebeu que aparecia um fenômeno, e aí com âmbar, né? Pele de gato e âmbar. O âmbar era electro em grego, e aí ele recebeu o nome de eletricidade. No caso do magnetismo, por causa da região, que era chamada de magnésia, se diz que o fenômeno que fazia com que o cajado atraísse as pedras era um fenômeno de magnetismo. E todos os materiais se comportavam parecidos, então recebiam o nome de magnetismo. Ou o nome de magnetos. As pedras, então, da região da magnésia, que nada mais é do que um óxido de ferro, eles tinham a propriedade de atrair metal. Bom, assim como na eletricidade, foi-se estudar o fenômeno e lá se descobriu a existência das cargas positivas e negativas, no caso do eletromagnetismo, se identificou 2 polos. O ímã. O ímã continha 2 polos. Então, o ímã natural, o mesmo esse da geladeira, possuía 2 polos. 2 polos. O polo norte e o polo sul. O norte vai ser representado pela letra N
e o sul representado pela letra S. Então nesse ímã tinha dois polos, polo norte e polo sul. Como que se chamou de norte e de sul? No caso da eletricidade, o fato de ter carga positiva, o Benjamin Franklin diz que aqueles materiais que se comportavam como o âmbar tinha carga negativa e os que se comportavam como pele de gato tinha carga positiva. E aí se pareceu uma série triboelétrica a partir do qual se identificou quem ganhava carga positiva, quem perdia carga, quem perdia elétron, quem ganhava elétron, quem ficava positivo, quem ficava negativo. Aqui, a forma de estudar qual dos polos aparece para o ímã está associado com a natureza terrestre. Então a Terra tem o polo norte geográfico e o sul geográfico. Bom, aqui eu vou tentar desenhar mais ou menos aqui, tá? Lá estão os Estados Unidos, América Central, por aqui, e aqui, América do Sul, tá? Então lá no norte geográfico, se percebeu que tinha um magnetismo, tá? Mas a propriedade maior que se encontrou estava associado com o fato de que quando a gente coloca um ímã paralelo aqui à superfície terrestre, tá? Então aqui nesses pontos aqui onde eu estou indicando, se eu colocar uma bússola ou um ímã, vamos botar o ímã primeiro. Se eu pendurar um ímã, perceba que aqui dá para pendurar ele assim. Se eu pendurar um ímã assim, o norte magnético do ímã apontava para o norte geográfico, tá? E o sul magnético do ímã apontava para o sul geográfico, tá? Se pegar uma bússola com o norte e sul, o norte normalmente é a parte pintada da bússola, tá? Norte, e a parte que não está pintada é o sul. Então o norte apontava também aqui para o norte geográfico e o sul para o sul geográfico, tá? Então assim que define o polo do ímã. Se eu pendurar um ímã por um fio, ele vai se orientar. A parte que aponta para o norte geográfico é um norte magnético, tá? Então o norte magnético aponta norte magnético aponta para o norte geográfico. Assim como o sul magnético aponta para o sul geográfico. Ao estudar a interação entre os ímãs, se eles se atraíam ou se eles se repeliam, o resultado que chegou é que o norte magnético atrai o sul magnético. Então aqui nesse caso os ímãs se atraem. E se colocar o norte com o norte, eles se repelem. Eles se repelem. Se colocar o sul com o sul, eles também se repelem, tá?
Então, se inverter aqui norte e sul, tá, pessoal, eles se atraem. Então, polos de nomes diferentes se atraem. Polos de nomes diferentes se atraem. Polos de mesmo nome se repelem. O polo sul repele polo sul, polo norte repele polo norte. Tá? Polo sul magnético, polo norte magnético, tá? Não estou pensando em norte geográfico, tá, pessoal? Aqui norte magnético e sul magnético. Eu estou mostrando os ímãs, tá? Não tem nada de geográfico aqui. Então, polos de nomes diferentes, polos magnéticos de nomes diferentes se atraem, polos magnéticos de nomes iguais se repelem. Bom, e aí o que tem a ver com essa frase que o senhor deixou aí do quadro? Norte magnético aponta para o norte geográfico, sul magnético aponta para o sul geográfico. Bom, é que aí vai dar uma interpretação que o pessoal começa a confundir. Aí costuma ser questão de vestibular. Não vi nenhuma vez cair no Enem, mas pode cair ainda. O fato de que se o norte magnético da bússola ou do ímã aponta para o norte geográfico, significa que lá no norte geográfico tem que ter um sul magnético, tá? Porque os polos de nomes diferentes se atraem. Então o norte magnético, o norte geográfico é um sul magnético e o sul magnético é um norte geográfico, tá? Certo? Vamos lá. Fazer o desenho de novo. Tá? Então tá aqui. A Terra, eu nem vou representar os países. Aqui vai aparecer o eixo. Então aqui está o norte geográfico. Aqui está o sul geográfico. Se eu colocar uma bússola aqui próximo à superfície, o norte da bússola aponta para o norte geográfico. O sul da bússola aponta para o sul geográfico. Então, como o norte da bússola aponta para o norte geográfico, aqui em cima nós temos um sul magnético. Sul magnético. E aqui na parte de baixo nós temos um norte magnético. Tá? Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico, que é um sul magnético. O sul da bússola aponta para o sul geográfico, que é um norte magnético. Por quê? Porque polos de nomes contrários, ou nomes diferentes, eles se atraem magneticamente. Tá? Norte geográfico é sul magnético, norte magnético, sul geográfico é norte magnético. Tá bem? Tem exercícios depois para tentar esclarecer isso no livro. Tá? Depois eu pergunto para vocês lá. Uma outra característica do campo magnético de ímãs naturais é que, diferente do que acontecia para a eletricidade, onde era possível a gente ter carga isolada, então carga positiva e carga negativa, onde a gente conseguiu calcular a força entre as cargas, lá na lei de Coulomb,
No caso do magnetismo, se a gente pegar um ímã natural com norte e sul, eu quebrar esse ímã ao meio, vai aparecer dois novos outros ímãs, só que o sul e o norte não vão se separar. Tá? Então aqui está o ímã quebrado em dois, norte e sul. O sul estava à direita, ele ficou à direita nos dois ímãs. O norte estava à esquerda, ele ficou à esquerda nos dois ímãs. Se cortar esse ímã mais uma vez, pela metade, assim, vai aparecer quatro novos ímãs, porque agora são duas metades que eu cortei. Norte aqui, sul aqui, norte aqui, sul aqui, norte, sul, norte, sul. Se quebrar mais uma vez pela metade, vai aparecer desse lado o norte, desse lado o sul. E aqui eu vou pegar um pedacinho aqui do outro lado, vem do outro lado. Cortou mais uma vez a metade, desse lado vai ficar o sul, desse lado vai ficar o norte. A gente não consegue separar o norte do sul. O norte magnético do sul magnético. Eles não podem ser separados. Em outras palavras, a gente pode dizer que não existem cargas magnéticas isoladas. Ou seja, a gente nunca vai encontrar só o norte ou só o sul. Isso aqui é impossível, tá? Impossível ter só o norte e ter só o sul. Então, diferente do que acontecia lá na eletricidade, onde a gente conseguia separar a carga positiva da carga negativa e ter a carga isolada, só carga positiva, só carga negativa. No magnetismo, impossível separar o polo norte do polo sul de um ímã. Em termos de linhas de campo, então a gente não vai ter as cargas isoladas, tá? As cargas magnéticas isoladas. E em termos de campo, se eu pegar uma bússola e for analisando o que acontece próximo ao ímã, vamos colocar assim, norte, sul. Se eu colocar a bússola por aqui, vai aparecer assim, norte, aqui, sul aqui. Se eu colocar aqui em cima, vai aparecer assim, norte para cá, sul para lá. Se eu colocar desse lado aqui, vai aparecer sul aqui, sim, sul aqui, norte aqui. Percebam, tá, pessoal, que o norte da bússola aponta para o norte magnético do ímã. Então é como se tivesse uma linha que fizesse isso, assim, assim e assim. Tá? Uma figura geral, se a gente fizer mais vezes esse desenho, vou colocar um pouquinho mais para cá, assim, é que aparecem as linhas de campo magnético assim, sendo que o caminho do campo magnético é esse indicado aqui. Tá? Campo magnético a gente representa por B,
aponta para lá e aponta para lá. Do lado de fora do ímã, então do lado de fora, as linhas saem do norte ou melhor, saem do sul e vão para o norte. Saem do norte e vão para o sul. Meu desenho não está certo, tá, pessoal? Deixa eu ver o desenho da bússola aqui. Saem do norte e apontam para o sul. Meu desenho da bússola não está certo aqui. Sim. Aí minha bússola está invertida, pessoal. Sabe por quê? Porque o polo norte da bússola, o norte magnético, tem que apontar para o sul magnético. O norte é atraído pelo sul magnético. Tá? Então antes eu estava falando em geográfico, por isso confundiu. Tá? Então aqui, se eu pegar minha bússola e colocar ela aqui, o norte da bússola vai ser atraída pelo sul magnético, porque é o norte magnético da bússola, tá? E aqui o norte magnético da bússola vai atrair para o sul magnético, então assim. E aqui também, assim. Tá? Portanto, as linhas de campo estão em sentido contrário, tá? As linhas saem do norte e entram no sul. Saem do norte magnético e entram no sul magnético. Tá? Isso do lado de fora do ímã. Por que do lado de fora, professor? Bom, porque se a gente for olhar aqui dentro do ímã, essas linhas continuam, tá, pessoal? Diferente do que acontecia na eletricidade, onde nós tínhamos carga positiva, linhas saindo da carga, assim, era uma fonte de campo. Tá? Então aparecia uma fonte de campo ou um sumidouro de campo, que era no caso a carga negativa. Tá? Então eu tinha carga isolada, agora não tenho mais carga isolada. Por quê? Porque são campos magnéticos, não consigo separar o norte do sul. Então aqui dentro do ímã, a linha continua. São linhas fechadas. E essa é a grande diferença entre a eletricidade e o magnetismo. Então como a linha veio nesse sentido aqui, aqui dentro ela faz isso. Tá? Vai lá para cima, vai lá para cima. Então dentro do ímã, ela aponta do sul para o norte. Tá? Então fora, as linhas saem do norte e apontam para o sul. Dentro do ímã, é o sentido contrário. Saem do sul e apontam para o norte. Tá? Então, fora do ímã, as linhas saem do norte e entram no sul. Dentro do ímã, as linhas saem do sul e entram no norte. Tá? Todas as linhas de campo vão ser representadas assim. Tá? Então aqui tem mais linhas. Elas não se cruzam, assim como na eletricidade. E as linhas saem aqui do norte, do lado de fora, e entram no sul magnético do outro lado. Tá bem? Vamos ver como nós estamos no horário. 1 hora de aula. Só deixa eu falar para vocês do campo uniforme. Tá? Campo uniforme.
poderia acontecer de eu pegar uma barra, um ímã e barra. Esses campos magnéticos, tá, pessoal, de ímã de geladeira costumam ser de intensidades pequenas. O campo magnético terrestre é da ordem de 10 na menos 4 Tesla. Tesla vai ser a unidade de campo magnético, tá? Algumas vezes chamada de Gauss também. Aí não é sistema internacional mais, é uma fração do Tesla. Se eu pegar o ímã assim, bem comprido, onde aqui é o norte e aqui é o sul, e eu dobrar esse ímã, fazer assim com ele, eu posso ficar aqui com um lado, esse lado é o norte, esse aqui bem maior que aquele lá, né, pessoal? Norte e sul. Então aqui próximo às pontas desse ímã em U, as linhas de campo saem do norte e entram no sul. Então eu teria um campo magnético assim com linhas paralelas. Então nós teríamos aqui um campo magnético uniforme. Tá? Campo magnético uniforme. O que é um campo magnético uniforme? As linhas são paralelas e ele tem o mesmo valor aqui dessa região. Ah, então se aqui fosse 5 Tesla, seria 5 Tesla nesse ponto, seria 5 Tesla nesse ponto. Qualquer ponto que eu pegar aqui vai ter o mesmo valor de 5 Tesla para o campo magnético. Tá? Então com o ímã em U cortado eu consigo um campo magnético uniforme. Também consigo gerar um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. A gente vai ver isso na sequência. Condutor percorrido por corrente. Por corrente elétrica. Gera ao seu redor um campo magnético. O experimento que demonstrou isso é o princípio de Weierstrass. O que ele fez? Ele esticou o fio, botou uma bússola aqui embaixo do fio, orientada assim, tá? No mesmo sentido do fio. Em princípio estava desligado, então vamos botar aqui uma bateria. Vamos botar uma pequena resistência aqui, para não derreter o fio. Uma resistência. Botou uma bateria, corrente vai para lá. Assim. E aqui tinha uma chave. CH. Chave estava desligada. Quando ele ligou a chave, tá aqui o fio, a resistência. Aqui não tem corrente, em princípio, porque a chave está aberta. Tá? Aqui. Agora a chave foi fechada, então vou colocar a chave fechada. Chave fechada. Apareceu corrente. Apareceu corrente. E o que acontece aqui é que a bússola ficou perpendicular ao fio. Tá? Então, o Weierstrass percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. Como que ele fez isso?
Quando ligou o circuito, passou corrente no fio, a bússola se movimentou. Então apareceu um campo magnético ao redor do fio. Como a gente sabe o sentido do campo, do fio? A gente vai ver uma regrinha que é conhecida como regra da mão direita. Se o fio é um fio retilíneo, assim, e a corrente está entrando de baixo para cima, e a gente for olhar o campo, ele é perpendicular aqui assim ao fio. Então, vamos pegar uma folha de papel, vamos tentar cortar ele aqui assim, tá? Aqui um ângulo de 90 graus, tá, pessoal, com o papel aqui embaixo, assim, 90 graus. Vão aparecer linhas de campo que são circulares, aqui ao redor do fio, assim. Se a corrente está para cima, regra da mão direita, coloca o polegar na direção do fio, da corrente, e abraça o fio. Abraça o fio. Então o campo magnético vai fazer esse sentido aqui, ó. Tá? Regra da mão direita, corrente no sentido da polegar no sentido da corrente, abraça o fio. Então vai ter esse campo magnético aqui. Na representação, essa folha é para estar perpendicular ao fio, tá, pessoal? Então tem o fio assim e a folha está perpendicular. E o que vai aparecer na folha? Vai aparecer círculos indicando o sentido do campo. No quadro é como se, bom, corrente está para cima, então todo o lado direito do condutor vai estar entrando o campo magnético. Então a representação que a gente usa é um X para dizer que aqui o campo está entrando perpendicularmente ao quadro. Tá? Campo está entrando porque a corrente está para cima, então todo lado direito, percebam a mão, está entrando no quadro. Todo lado esquerdo, corrente está para cima, mão direita, o campo está saindo. Aqui, campo entrando perpendicularmente. E do outro lado, o campo está saindo. Então está saindo, a gente vai representar assim, por uma bolinha e um ponto. Então aqui, saindo perpendicularmente. Tá? Regra da mão direita. Então se o fio está assim, a corrente está apontando para cima, eu coloco minha mão direita, polegar no sentido da corrente e abraço o fio. Ao redor do fio, então vai ter campo magnético assim. Corrente para cima, campo ao redor do fio, fazendo círculos concêntricos, tá? Ao redor do fio. Tá bem, pessoal? 1h10 já tá bom por hoje. Então os exercícios para vocês me entregarem, que eu vou fazer a tarefa, não envolve o campo magnético ainda. Por enquanto só o gerador, o receptor e a associação de gerador e capacitor, e gerador e receptor são os exercícios. São os exercícios. Página 121, o exercício 3, o 4 e o 5, página 124, o 10 e o 11. 5 exercícios. Tá bem, pessoal? Por hoje já tá legal. Próxima aula eu continuo a aula síncrona. Esclarecer os conceitos de campo magnético. Tem que ler um pouquinho, tem que olhar no livro, tem que olhar essa aula para conseguir não se perder na próxima aula, tá bem? Um abraço a todos, tenham um bom dia.